Nós saudamos a todos os nossos amigos, todos que participam conosco deste programa. Nós estamos aqui no programa Profecias Bíblicas e nós estamos aqui com os pastores Isaías Diniz, Edilson Rocha, e nós vamos falar nesse episódio sobre Jacó e a escada dos céus. Já falamos no episódio anterior sobre Jacó, mas agora nós vamos falar de uma experiência que o Senhor deu a Jacó. E, para tanto, nós vamos meditar em Gênesis 28:15, é o texto que vai ser lido aqui agora, que diz assim: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então, nós estamos, desde os episódios anteriores, acompanhando o cumprimento das profecias na vida de Jacó. Nós chegamos a ver a sua luta pela bênção, né? A efetivação dessa bênção, aquilo que ele tanto desejava, dada pelo seu pai, Isaac. No entanto, a partir daquele momento, após a bênção, e isso é natural na vida do homem, depois de receber uma bênção, depois de uma experiência com Deus, nós naturalmente, normalmente nós somos provados. E Jacó foi, ele iria ser provado, e ele iria iniciar uma jornada. E naquela jornada, ele precisaria confiar no Deus de Abraão e de Isaac, que nunca havia desamparado os seus pais. Essa jornada de Jacó é profética, porque ela é um retrato da nossa jornada, da jornada do crente. E nessa jornada nós precisamos ter uma consciência que Deus opera em favor daqueles que nele confiam. Há um texto aqui, em Isaías 64:4, que diz exatamente isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Essa jornada, então, ela inicia agora com Jacó, numa caminhada, após a bênção dada por seu pai, Isaac. Nós podemos dar seguimento aqui, pastor Isaías, sobre essa jornada. Como o pastor Fábio já havia dito, após a bênção, Jacó passa por uma grande prova e é aconselhado pela sua mãe e abençoado pelo seu pai para que não tome por esposa alguém daquela terra. E Esaú, ele diz que após os dias de luto do pai dele, ele mataria a Jacó, o seu irmão. E tendo ciência dessas palavras, Rebeca, ela encontra Jacó e orienta a Jacó para ir para Harã. E lá em Harã, ela encontraria Labão, que na verdade era filho de Betuel e também era irmão, era parente. E ele sairia então de Berseba, iria até Harã, que é localizado numa região da Mesopotâmia. E como nós podemos ver mais à frente, Labão também, ele foi o pai de Lia e Raquel e seria o sogro de Jacó. Então Jacó ele parte de Berseba, onde estava morando atualmente com a sua família, sozinho, e parte por uma caminhada. Ele vai ter uma grande experiência com o Deus vivo naquela jornada, a ter um sonho maravilhoso, no qual nós detalharemos aqui nesse episódio. A experiência que ele teve, Jacó teve, foi uma experiência, a primeira experiência dele, depois da bênção, foi em Betel, né? Em Betel, pastor Edilson, em Betel ele teve essa experiência. O que foi essa experiência? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus nunca deixou o homem à deriva. Sempre, do plano de redenção de Deus, ele está estabelecido pela Trindade desde a eternidade. Então, no Velho Testamento, nós vemos que este plano de redenção, figuras sombras, né, que estão assim, é como por um espelho. E esse projeto ele foi plenamente revelado quase 2000 anos depois de Jacó, com a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Jacó partiu de Berseba para Harã, como o pastor Isaías já falou, e parou num lugar porque o sol já era posto e ele precisava de um abrigo para pernoitar, né? Ali ele tomou uma das pedras daquele lugar, colocou por sua cabeceira, se deitou para dormir. E naquele local que antes se chamava Luz, ele teve um sonho que é profético. Ele sonhou que era posta na terra uma escada
cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. Lá em Gênesis 28 tem esse texto. O sonho era profético. A Trindade se manifestou a Jacó para que ele tivesse a certeza de que não estava só. Era um momento difícil para Jacó. Ele precisava desse consolo do Senhor. A escada que tocava nos céus é figura do Filho de Deus, é Jesus, o único caminho para se chegar ao Pai. E então o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a ligação da terra aos céus é o próprio Senhor Jesus. Deus, em cima da escada, ele representa a presença soberana do Pai, o Pai presente em todo aquele propósito, confirmando assim a promessa e a aliança com Jacó. Os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada falam do Espírito Santo. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E disse: na verdade te digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus testificou isso a Natanael, né, na gloriosa operação do Espírito Santo, o espírito de profecia, né? Isso mesmo. E ali é importante que o Senhor faz uma promessa a Jacó. Ou seja, Amém. ele sai, ele parecia que estava sozinho naquela jornada, mas não estava, porque o Senhor estava com ele. Amém. E essa é a beleza da caminhada do servo de Deus, porque nós estamos caminhando com base em uma promessa de eternidade para os nossos corações. Bom, o que nós podemos dizer aqui, pastor Isaías, sobre essa experiência, sobre essa promessa que Deus realizou, ou na verdade confirmou, né, na vida de Jacó? Podemos ver, pastor Fábio, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 13 a 15, sobre as promessas que Deus faz a Jacó, relembrando das promessas que foram feitas a Abraão e a Isaque, as promessas aos patriarcas. E ele mostra que quem estava falando com Jacó era o mesmo Deus que falou com Abraão e Isaque. É o Deus vivo que opera um milagre nas nossas vidas, como operou na vida de Abraão e nos servos, nos quais ele chama para a sua presença. Ele confirma também de uma promessa de uma terra que seria dada à descendência de Jacó, como o Senhor tinha confirmado, também tinha falado com Abraão da mesma forma. Confirma também uma bem-aventurança sobre todas as famílias da terra através dessa semente, Abraão, Isaque e Jacó. E é uma profecia também messiânica clara, que seria plenamente cumprida em Jesus Cristo, através de quem todas as nações seriam abençoadas. Confirma que estaria com Jacó para o guardar no cumprimento de tudo o que ele estabeleceu para Israel. Não só nesta caminhada para Harã, mas também no seu retorno para a sua terra, a sua família, tudo aquilo que o Senhor guardaria Jacó nessa caminhada. Deus promete guardar Jacó em toda a sua jornada, assegurando que ele não o deixaria, mas que tudo o que foi prometido seria cumprido em sua vida. E esta promessa de presença e da proteção de Deus se cumpre também na mesma forma na vida da igreja, quando Jesus ele transmite as suas últimas palavras antes de subir ao Pai. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor fala: e eis que estou convosco todos os dias, até com a consumação dos séculos. A bênção dele, a promessa dele, a segurança, não é apenas para um dia, mas é para guardar o servo durante toda a sua caminhada. Depois de uma experiência, né, maravilhosa como essa, né, porque Deus vai confirmar para Jacó aquilo que ele já tinha prometido aos pais, né? Ou seja, a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela vem para fazer tudo aquilo que lhe apraz. E isso foi confirmado na vida de Jacó, porque o Senhor fala assim: ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e agora eu estou falando com você. Ou seja, a minha promessa não muda. E é interessante que o
pastor Isaías lembrou aqui muito bem, porque ele diz aqui o seguinte, que ele não deixaria Jacó até que ele tornasse aquela terra. Ou seja, era uma promessa que o Senhor estaria presente na vida de Jacó para cumprir todo o seu propósito. Da mesma forma que o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias para a vida da igreja, até a consumação do século, ou seja, até o final desse projeto. Então Jacó, ele ali diante daquela situação, ele coloca um voto, né? Ele toma uma posição. Que posição foi essa, pastor Edilson? Então, eu fico ouvindo tudo isso, me lembrando aqui, o pastor Fábio falou da imutabilidade da promessa, né? Lá em Hebreus tem um texto que fala sobre isso. Mas a promessa de Deus, ela não muda, ela pega todas as gerações, né? E numa noite de aflição, vamos dizer assim, eu fico imaginando Jacó, né? Aquele momento ali, a sua cabeça sobre a pedra, né? Não deveria estar muito confortável, né? Mas ele estava ali para ouvir a voz do Senhor, e isso foi maravilhoso, foi uma experiência gloriosa. Então, quando ele termina tudo isso, ele levanta pela manhã, na madrugada, ele acerta tudo isso, ele põe aquela pedra por coluna, põe a pedra por coluna e derramou azeite sobre ela. Então, chamou o nome daquele lugar também Betel. O nome daquela cidade antes era Luz, né? E o voto que Jacó fez, também é profético, porque ele usa os elementos proféticos. Quer dizer, a pedra por coluna, essa pedra que serviu de travesseiro, depois erguida como coluna, ela fala do Senhor Jesus. A pedra, sim, é a pedra angular que os edificadores, construtores rejeitaram, né? Mas se tornou a principal pedra no edifício espiritual de Deus. O azeite que ele derramou sobre aquela pedra também simboliza a unção e a operação do Espírito Santo, que capacita e santifica aquele que crê. A cidade de Betel, que significa casa de Deus, então o nome dado ao lugar, Luz, passa a ser casa de Deus, porta dos céus. Isso aponta para um projeto redentor do Pai e mostra para a salvação do homem e concretiza em Jesus a verdadeira porta dos céus. Jacó fez o voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu, em paz, tornar a casa de meu pai, já estava falando da volta, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Está lá em Gênesis 28, 20 a 22. Então, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, o Espírito Santo, o que nos guarda e opera em nosso favor. O pão para comer, falando do Senhor Jesus, que é o pão da vida, que satisfaz a nossa fome espiritual. Vestidos para vestir, vestes de salvação e a operação do Espírito Santo. E tornar em paz a casa do meu Pai. Expressa o anseio que ele tinha de retornar da eternidade de Deus à nossa verdadeira pátria celestial. É interessante. O Senhor será o meu Deus, a confirmação de um propósito de vida e de uma aliança pessoal. Quando o homem tem uma experiência genuína com Deus. Foi o que Jacó viu, presenciou e votou ao Senhor. Nós observamos o seguinte, que a vida de Jacó, após essa experiência, foi diferente, porque ele teve um entendimento, uma experiência que ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. E esse voto que ele fez, ou seja, essa posição que ele tomou, além de ser profética, né, como o pastor Edilson colocou, ela aponta para a nossa vida também. Depois de uma experiência, só quer de nós um compromisso, porque ele vai ser conosco. Ele vai operar em nosso favor. E aquela experiência para Jacó se tornou um marco fundamental na sua jornada. Amém. Foi um testemunho de fidelidade. Jacó foi fiel ao Senhor. Ele suportou as lutas, mas ele sabia que Deus estava operando em favor da sua vida. Nós vamos ver na continuidade de algumas manifestações de Deus na vida de Jacó, as experiências que ele teve, tudo aquilo que ele passou, nós vamos ver a forma como Deus operou na vida dele. E a promessa para nós é a mesma.
porque Jesus disse isso, né? Foi lembrado aqui. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos nessa caminhada e a vida de Jacó, ela traz um espelho para a vida daquele que é fiel, aquele que tem uma experiência com o Senhor e sabe que Deus de maneira nenhuma vai desampará-lo nessa jornada, até que tudo se cumpra. O que é tudo se cumpra? Tudo se cumpra até que nós cheguemos até aquele dia, que é o dia do arrebatamento. É Amém. tudo que nós queremos, tudo que nós ansiamos e pelo qual o Senhor nos chamou. Nós estamos encerrando aqui esse episódio. Me despeço dos pastores aqui presentes, pastor Isaías, Amém. Paz do Senhor pastor Jesus. Edilson. Paz do Senhor, até uma próxima oportunidade. Amém. Né? E nós decidimos de você também. Continue conosco. A paz do Senhor.